guerras, fome, doenças, vícios, problemas familiares, crise financeira. Tem cercado a sua vida? O Templo da Casa de Deus traz até você o programa Vivendo pela Fé. Apresentação: Pastor José Carlos. Graças a Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E estamos de volta, com mais um programa, mais um momento, de estarmos meditando na palavra de Deus. Mas eu quero, em primeiro lugar, pedir a Deus que venha abençoar, venha nos dar a direção, a orientação, para que possamos levar essa palavra de fé ao seu coração, trazer esperança, porque nos dias que nós vivemos, onde muitas são as dificuldades, muitas as lutas, e precisamos ter uma esperança, algo que possamos nos apegar para podermos vencer a situação. Então só Deus, Ele é o único que pode nos dar a melhor orientação e a proteção para que venhamos vencer todas as batalhas do dia a dia. Então vamos agora pedir a Deus que abençoe esse programa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir, Deus, abençoa esse programa e que nesta meia hora de programa, Senhor, possamos levar a mensagem do Evangelho a pessoas que neste momento têm procurado, têm buscado, meu Deus, uma saída, pois estão cansadas de sofrer e talvez até hoje tudo que essa pessoa ouviu não trouxe a ela, Senhor, uma luz, a esperança que ela pode vencer, que ela pode ser feliz. E é por isso que eu quero te pedir, Deus abençoa, que nada impeça, Senhor, esta pessoa de, meu Deus, ouvir, assistir esse programa, ouvir esta palavra, que ela possa do início ao fim, nada venha interferir, nada venha atrapalhar, para que assim, Deus, ela possa receber do Senhor, meu Deus, a unção que vai mudar a sua vida através da palavra. Porque muitas são as pessoas que às vezes não têm força, elas querem buscar, elas querem ouvir a tua palavra, mas não têm força sozinho. E por isso, abençoa, fortalece e que através desse programa possamos levar ao coração desta pessoa uma palavra de fé, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, E vamos ficar então juntos nessa meia hora de programa para levar ao seu coração a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que pode mudar a situação, por mais difícil, por mais impossível que pareça. Inclusive, o pastor Jorge já está aqui com a gente, pastor Jorge, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos de volta, pastor Jorge? Com certeza. E convidando sempre, a cada programa, nós temos convidado as pessoas a ter um pouco de paciência, porque eu sei que a vida hoje, pastor Jorge, ela é muito corrida, Verdade. E às vezes a pessoa parar no momento, tem pessoas que não param, nem mesmo que a pessoa esteja em casa, ela não para, porque sempre tem alguma coisa para fazer, alguém chamando, E talvez até nesta hora tem pessoas que de madrugada não tem paz, de madrugada ela não para, ela está sempre, ou está com uma dor, ou alguém está chamando, sempre tem alguma coisa acontecendo. Nós estamos vivendo em tempos de tribulação, que as pessoas andam numa correria e é difícil parar, mas é importante, é um momento, inclusive tem até uma passagem que fala na Bíblia de Marta e Maria,
que Marta hospedou Jesus e Marta, né, hospedou Jesus, e ela, né, que tinha que estar ali, né, ouvindo Jesus, ela estava preocupada com os serviços da casa. Então agitava-se de um lado para o outro, né, preocupada com muitas coisas. Então ela chega um momento que ela cansou. Aí ela chega para Jesus e diz, né, mestre, ordena que a minha irmã, né, venha me ajudar, ela me deixou servir sozinha. Jesus então respondeu, Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Então há um momento de parar, né? Eu tenho que trabalhar. Sim, você tem que trabalhar, mas você tem que ter um momento de parar para se alimentar espiritualmente. Por quê? Porque o ser humano não é só matéria, ele também tem o lado espiritual, né? E o lado espiritual, vamos dizer assim, é a fortaleza, né? É o que nos dá proteção e que nos torna forte para enfrentar as adversidades. Por que tem muitas pessoas que elas não conseguem, né, chegar a um objetivo? Ela até tenta, né? Ela tenta, mas não consegue. Por quê? Porque ela acaba cansando, ela acaba desanimando, ela acaba desistindo, né? Porque espiritualmente ela não tem força, e para ela ter força espiritual, ela tem que estar, né, na palavra de Deus, ela tem que estar buscando a Deus. O alimento espiritual, ele vem de Deus. Então, inclusive, essa palavra aqui no livro de Lucas, né, Lucas capítulo 5, fala sobre Pedro, né? Quando Jesus chamou Pedro, a primeira experiência que Pedro teve com Jesus. E hoje em dia, né, a gente pode ver nessa palavra, toda vez que a gente falar, a gente sabe que muitas pessoas vão, né, se estar se colocando no lugar de Pedro, porque essa tem sido a realidade dessa pessoa. E diz assim, ó, vamos ler aqui, ó, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Então, o que a gente pode entender, né? Por que eles estavam lavando as redes, pastor Jorge? Olha, as pessoas estavam encerrando o seu trabalho, né? Talvez tinham trabalhado a noite toda e já estavam dando por encerrada aquela atividade, estavam se preparando para recolher para casa, né? Ir para casa. Agora, se na outra noite, né, eles estavam pela manhã, né, na outra noite eles iam voltar a pescar. Então, para que ter o trabalho de, né, lavarem as redes? Quer dizer, lavavam as redes. Estavam lavando as redes porque qual a intenção deles de repente? Seria desistir, guardar a rede, né? Eles iam guardar a rede, eles não iam guardar a rede do jeito que estava. Se eles estivessem pensando em voltar ao trabalho, porque não era uma pesca, né, de esportiva, né? Não era um final de semana que algum grupo de amigos se reuniu e foi pescar. Se pescou, pescou, se não, né, era uma diversão mesmo. Mas era um trabalho, né? Ali Pedro e os demais que estavam com ele tiravam o sustento, o alimento, né? O alimento para a família, né? O que sustentava eles. E de repente eles estão dentro de uma situação que não deu certo. E para ele estar lavando as redes, não era assim, vamos dizer assim, um dia que não estava dando certo. Quer dizer, talvez isso já vinha acontecendo já há um tempo. Quer dizer, eles estavam pensando, não dá certo, vamos desistir, vamos mudar de ramo, vamos mudar de profissão, porque não está dando certo, né? A gente não está conseguindo, não tem peixe, né? Então eles estavam ali lavando as redes e Jesus vendo, né? Vendo eles, né? Haviam 2 barcos e a Bíblia diz entrando em um dos barcos. Quer dizer, Jesus teve que fazer uma escolha, qual barco que ele entraria, né? E não foi por acaso que Jesus escolheu o barco de Pedro. Porque talvez Jesus poderia ter escolhido outro barco. Mas tanto faz o barco. Não. É a mesma coisa. Essa pessoa que está nos assistindo agora.
eu acredito que não é por acaso. Com certeza. Né? Deus está nos usando e essa pessoa ligou a sua televisão agora, trocando de canal, parou nesse programa, ou pela internet ela encontrou, né, esse programa. Eu creio que é uma escolha, Deus escolheu. Por quê? O que Deus escolheu? Porque Deus procura aqueles que têm reação, aqueles que podem reagir. Agora, adianta falar com alguém que não reage? Com certeza não. Não adianta. É você chegar para uma pessoa e dizer para a pessoa, olha, a tua vida pode mudar. E a pessoa dizer, será que pode mesmo? Mas você não vê na pessoa querer mudar. Né? Aí não adianta. Então, quando Jesus entrou no barco de Pedro, porque diz assim, haviam 2 barcos, né? Haviam 2 barcos, eram 2 barcos. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Quer dizer, ele viu 2 barcos. Então ele entra em um dos barcos que era de Simão, que era Pedro, né? Pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Jesus vai e usa o barco de Pedro. Agora, um detalhe, ele poderia pregar na praia, mas qual a intenção? Ele queria se aproximar de Pedro. Né? Veja como Deus, ele é bom, ele é misericórdia, ele se aproxima da pessoa. De alguma maneira, né? Jesus não precisava usar o barco para pregar. Ele podia se afastar e dizer assim, não, vocês ficam a uma certa distância para que vocês possam me ouvir. Né? É como hoje, a pessoa vem à igreja, ela senta, né? Ela fica ali, a gente fica no altar, o pastor fica na frente pregando e as pessoas estão ouvindo. Mas Jesus entra no barco de Pedro. Por quê? Porque talvez se Jesus não entrasse no barco de Pedro, Pedro ia pegar a rede dele e ir embora. É verdade. Tá? Pedro já estava decidido a desistir. Imagina, pastor, talvez a família toda de Pedro esperando o alimento em casa. Será que eles tinham alimento? Talvez nem tivessem. E Pedro ia chegar em casa de mãos vazias. Quer dizer, Jesus percebe, né, em Pedro, né, a desistência, mas ao mesmo tempo a indignação. E agora? O que eu faço? É como essa pessoa está sozinha agora em casa. Né? Quando ela está só, ela está, meu Deus, o que eu faço? O que vai ser da minha vida? Né? De repente, Pedro estava tendo esse pensamento. Jesus percebeu. Se sentindo impotente diante daquela situação. Da situação, o que eu vou fazer agora? Eu tenho a família em casa me esperando. Né? Eu tenho os compromissos que eu tenho que cumprir. E o peixe não tem. O que eu vou dizer? Né? Eu cheguei em casa. Quantas pessoas acontece isso? É verdade. Né? Quantas pessoas... Às vezes as pessoas têm até vergonha de ir para casa. É verdade. Quantos, né, casos, né, de homens que às vezes ele não tem que levar para casa e tem até vergonha que ele vai chegar em casa e ele vai dizer, olha, não tem nada. Olha, né? pastor, Não consegui nada. Arrumou um emprego. Não consegui emprego. Mas aí vem alguém e vai dizer, não arrumou porque não quer. E muitos dizem assim, emprego não falta. Né? É verdade. Realmente, emprego não falta, mas às vezes existe um mal que não deixa que a pessoa chegue na hora certa. Né? Às vezes a pessoa chega sempre na hora errada. É verdade. Só contar, pastor, ligeiramente, por causa do tempo do programa, uma pessoa que esteve na igreja e ela disse, olha, eu procuro emprego, eu bato tudo que é porta, inclusive ela disse, olha, eu vou mostrar a sola do meu sapato, tá gasta, de tanto eu andar procurando emprego, só que tudo que eu recebo é não. Eu chego, tenho uma fila, eu enfrento aquela fila, faço a entrevista, gostemos do teu currículo, vamos te chamar, mas espera 1 mês, 2 meses e não chama. Pessoa qualificada para o trabalho. Porém, havia um mal na vida dela que cada vez que ela ia procurar um emprego, trancava. Então, quando ela veio à igreja, que ela recebeu a oração, que ela recebeu a orientação, ela saiu naquele mesmo dia, a porta do emprego se abriu. Por quê? Porque havia um mal. Então, vamos ver aqui. Jesus, então, entra no barco. A gente começa a ensinar o povo. Se aproximou de Pedro e Pedro estava ouvindo. O que tem faltado para essa pessoa? O que ela está recebendo agora. Quer dizer, a palavra. Né? Assim como Jesus se aproximou através desse programa, né? Jesus está se aproximando dessa pessoa. Com certeza.
Ele está nos usando para que a pessoa ouça, né? Ela ouça essa palavra. Então Pedro, ouvindo ali, né, ele ficou ouvindo Jesus pregar. Mas ele era o dono do barco e não ia sair dali, né? Então ele ficou ouvindo. Jesus então ensinou, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí quando Jesus terminou de falar, Jesus então chama Pedro e disse: agora vai, volta, lança a rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado, quer dizer, um trabalho, toda a noite, nada apanhamos. Quer dizer, havendo trabalhado, eu lutei, eu tenho lutado, eu tenho feito de tudo para mudar a minha situação, não consegui, né? É o que a pessoa pensa. É verdade. Eu tenho me qualificado, eu tenho procurado estudar, eu tenho procurado ter até o diploma, mas as portas não se abrem. Quer dizer, eu faço tudo, mas não consigo. Mas sob a tua palavra, olha só, lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Quer dizer, agora eu tenho uma garantia. De que vai. Agora eu tenho uma segurança. O que falta? As pessoas recebem tanto não na vida. As portas fechadas, a pessoa encontra a porta fechada, que as pessoas já vão se acostumando a desistir. Primeiro sinal, né, de negativo, primeiro sintoma de algo que não vai dar certo, a pessoa já diz: não vai dar certo. Porque ela já está tão acostumada a ouvir não dá certo, não tem jeito, que a pessoa ela acaba se conformando com a situação. Então Pedro, ouvindo a palavra, quer dizer, ele recebeu aquela palavra e disse: mas sobre a tua, quer dizer, ele recebeu a palavra e sobre a tua palavra lançarei a rede. Quer dizer, ali ele abriu o coração dele para ser abençoado. Quer dizer, mas sobre a tua, como se estivesse assim, sobre a tua palavra, ele puxou para dentro dele, né, respirou fundo, lançarei a rede. Quer dizer, agora eu vou agir com uma diferença, né? E olha o que diz: e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-lhes as redes. Você vê, não foi alguns peixes, foi tanta quantidade que as redes se rompiam, para mostrar o quê? Que ali era a mão de Deus, o peixe estava ali, né? Porém o que faltava? Faltava uma ação, né? Uma decisão com certeza, com convicção. Olha que legal, pastor, eu falando um pouco anteriormente que emprego há. Peixe havia no mar, peixe tinha, emprego há. Por que essa pessoa não consegue peixe? Por que essa pessoa não consegue emprego? Por que Pedro não conseguia pescar? Porque havia um mal. Havia uma força contrária amarrando ele. Eu não sou pescador, mas eu acho que o peixe não se reuniria tudo naquele lugar só do mar e deixaria todo o mar sozinho, só sem peixe. Será que todo o peixe do mar estava reunido ali? Quer dizer, mas na hora que Pedro lançou a rede, ele atraiu o resultado. O resultado, pela fé. Sim, as oportunidades, quando você age a fé, as oportunidades elas vêm. Elas vão se aproximar. Que tem a passagem, Deuteronômio, capítulo 28, se eu não me engano, que diz: virão sobre ti e te alcançarão todas essas vezes. Se atentamente ouvires a palavra, a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quer dizer, quando a pessoa ela dá ouvido à palavra e ela se fortalece, ela recebe e age pela palavra, né, por aquilo que ela está aprendendo com Deus, então ela atrai oportunidades. As oportunidades virão. Ao contrário, quando a pessoa não tem força espiritual, daí ela despreza a única força que ela pode vencer, que é a palavra de Deus. Então quando ela despreza Deus, as oportunidades fogem dela.
É verdade. Quer dizer, os outros conseguem, quando ela chega, é aquela pessoa, surgiu vaga em tal empresa, tal lugar. A pessoa chega lá, já foi preenchida a vaga. Quer dizer, ela sempre chega por último. Quer dizer, as oportunidades que surgem vão embora. Agora, diferente quando a pessoa faz como Pedro. Pedro, então, lançando a rede, quer dizer, primeiro ele recebeu a palavra, guardou a palavra e disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Quer dizer, eu vou agir a partir desse momento, tenho uma segurança, eu tenho um alicerce, uma base, né? Eu não vou agir mais no talvez, né? Eu não vou tentar, eu vou fazer porque a tua palavra eu recebi e eu creio nela. Quer dizer, e isso fazendo apanhar grande quantidade de peixe. Com certeza, porque no momento em que ele recebeu a palavra, ele tomou uma atitude, tomou uma decisão: não, eu vou lançar, eu vou confiar e vai dar certo. E foi o que aconteceu, deu certo, ele recolheu o peixe, o alimento, que talvez ele ia chegar em casa envergonhado. Agora, veja o detalhe, agora tem um outro barco que Jesus não entrou, tá? Verdade. Ficou fora? Não. Por quê? Olha o que diz aqui, ó. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quer dizer, Pedro não só solucionou o seu problema, mas ajudou o outro companheiro do outro barco. Os outros que estavam no outro barco, que Jesus não entrou, mas Jesus não estava desprezando. Mas se tivesse entrado no outro barco, vamos que na hora que ele dissesse: lança a rede, o outro lá dizia: ah, mas hoje estou cansado, né? Hoje eu vou deixar para outro dia, né? Aí essa pessoa que está nos assistindo agora, ela tem que escolher. Ela toma a posição de Pedro, ou de repente vai ficar esperando o outro vencer, né? Para chamar ela. É verdade. Não, vamos lá, outro vai assistir, amanhã ela encontra alguém que ela conhece, que nos assistiu. Eu ouvi, né, aqueles pastores falando, eu fui lá na igreja e olha, Deus me abençoou, mudou a minha vida. Eu também ouvi, né? Mas agora eu vou. Sim, ela pode ir, mas ela pode se posicionar agora e receber Jesus na vida dela. Receber a palavra de como Jesus. Pedro. Né? E ela tomar a decisão: não, eu vou na igreja, eu vou lá procurar esses pastores, eu vou, né, buscar a Deus, eu vou, né, agir pela palavra de Deus, eu preciso mais, eu quero, porque agora não é tudo, né? O programa vamos dizer assim, é um despertar da fé, né? Ele nos ensina, é o primeiro passo. Agora, quando a pessoa vai até a igreja, ela vai receber mais da palavra, ela vai aprender a se relacionar com a palavra de Deus, né? A entender coisas que a pessoa muitas vezes não entende. É verdade. Né? Mas eu tenho uma Bíblia, eu leio. Será que você lê, você entende? Quer dizer, é tão simples de entender, não é difícil de entender, né? Porém, nós temos que ter uma intimidade com a palavra de Deus. Para poder entender a palavra, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que estar sujeitando a Deus. Será que você vai ter assunto com uma pessoa que não conhece? Não. Não tem como. Não tem como. É como se a gente teria assunto aqui para ficar falando em Deus, se a gente não conhecesse Deus? Com certeza não. Será que o senhor estaria aqui, eu estaria aqui? É lógico que não. Não, acho que não. Mas o quê? Por quê? Porque a gente tem buscado, e Deus, né, através da gente falando na palavra, Deus está falando com a gente, nós estamos ouvindo Deus e estamos falando com Deus. Com certeza. Então, quer dizer, passamos a ter intimidade com a palavra, saber agir. Quando Pedro ouviu Jesus, então ele adquiriu uma intimidade ali com a palavra de Deus. Então, por isso ele diz: sobre a tua palavra. Agora eu sei que a tua palavra tem poder. É verdade. Né? E quando vem uma situação, a pessoa aprende a ouvir a palavra. Vem uma situação, alguém, uma palavra negativa, ela diz: não, mas a palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim, então ela vai acontecer. combate aquela palavra negativa com a palavra de Deus. Quer dizer, ela não vai dizer, como disse Eva, né, quando foi tentada pela serpente: o Senhor disse. Não, o Senhor não disse, Deus disse. Deus diz. Né? Porque Deus não disse. Tá?
Deus diz, a palavra de Deus se mantém. Quando a gente Deus disse, é passado. Quando a gente diz, assim diz o Senhor, então é o presente, Deus está falando com a gente. Então, agora, só depende de você. Você, né, vai tomar a posição de Pedro, né, que ficou e que recebeu Jesus no seu barco, que teve a oportunidade e aproveitou, ou do outro barco que ficou esperando ser chamado. É verdade. Pastor, e Pedro, ele recebeu a bênção e levou para o outro barco. E agora é a oportunidade dessa pessoa que está nos ouvindo receber a bênção, talvez para levar para a sua família. Porque talvez o que está aqui, os barcos estavam vazios. Talvez o que está vazio é o teu lar, a tua família, talvez está se perdendo. Está faltando paz, está faltando alegria, né? É a droga, é as brigas, é os problemas, é a doença. É a doença. Quer dizer, tem faltado esse preenchimento de alegria na vida da pessoa. Você farta, né? Porque foi a grande pesca, a pesca maravilhosa, quer dizer, se encheu fartamente, houve ali, né, se encheu de abundância, né? Foi algo grande. Né? Pedro diz, fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, rompi-lhes as redes. Quer dizer, grande quantidade. Quer dizer, o que falta essa pessoa ver a grandeza de Deus na vida dela? Com certeza. E assim que Pedro levar para a sua família a grandeza de Deus. Assim como Pedro levou para os outros, para o outro barco, ela possa levar para o seu familiar. Tá certo. Então, vamos orar. Estamos chegando já ao final do programa. E eu quero agora convidar você para a oração. Né? Vamos unir a fé e que esta palavra, eu tenho certeza, venha ficar gravada no seu coração e você alcançar a sua vitória, o resultado que você tem lutado, que você tem procurado, tá certo? Vamos então agora, deixa eu pegar aqui um copo com água, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Espírito Santo, que o Senhor abençoe, Deus, a vida de cada pessoa que está participando desta oração, pessoas, Deus, que ouviram esta palavra, que ela seja fortalecida. Às vezes a gente conversa com pessoas, um dia desses passou na frente da igreja uma jovem, e ela então dizendo, pastor, ora por mim, porque eu já consegui numa igreja, uma vez eu consegui. E ela disse, eu não consigo entrar. Eu preciso mudar a minha vida, mas eu não consigo. E assim são muitas pessoas, Deus. E é por isso que eu te peço, fortalece, dá força àqueles que querem buscar, àqueles que querem mudar a sua história, a sua vida. Que o Espírito Santo venha neste momento, Deus, tocar, sim, fortalecendo, repreendendo toda a obra maligna, Senhor. Abençoa, Deus, abençoa esta água, e que ao participar desta água, essa pessoa seja, Deus, fortalecida, seja abençoada, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Participe agora da água. Graças a Deus, né? E receba agora a sua vitória, aquilo que você estava sentindo nesse momento não está sentindo mais. A dor já saiu, né? O problema que está te tirando a paz já foi embora. Agora só depende de você. Faça como Pedro, receba Jesus no seu barco, na sua vida, na sua casa. Essa oportunidade que Deus está dando agora, porque tem muitos outros, como Pedro, os seus companheiros estavam no outro barco. Estavam com o barco vazio, Pedro recebeu a vitória e compartilhou a sua vitória. Compartilhe o que Deus quer fazer na sua vida. Muitos vão ver a sua vitória, mas você tem que fazer a sua parte. Faça como Pedro, lance a sua rede, tome uma atitude de fé e vamos com certeza ajudar você. Rua Tiradentes 2928, entre Osório e Deodoro, no centro da cidade de Pelotas. Fica entre Osório e Deodoro, às 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite, segunda, quarta, sexta e domingo. Domingo às 8 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Né? E no bairro Fátima, Rua José de Alencar,
211, no bairro Fátima, às 10 horas da manhã no domingo, segunda e sexta, 7 da noite. Também ali na cidade de Antonina, no Paraná, na rua Conselheiro Alves de Araújo, 267. Rua Conselheiro Alves de Araújo, 267, no centro de Antonina, no Paraná. Pastor Jean e pastor Pablo vai estar aí orando por você. E o telefone que você pode entrar em contato com a gente, ligue para a igreja 3229 43 58. 3229 43 58. Que Deus abençoe e até um próximo programa em nome do Senhor Jesus.